Boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com imensa satisfação que nesta noite, aqui no município de Tapira, em Minas Gerais, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. Espero que todas essas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Confiram! Agora, acompanhem a previsão climática para a safra de verão 23-24, em especial para a região de Tapira. Tudo isso através dos nossos mapas e também do gráfico com a previsão mais detalhada de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes da previsão, precisamos olhar como é que vai se dar o início da próxima safra, especialmente no que diz respeito à umidade presente no solo. O mês de junho fechou com a chuva acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul, mas também entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E isso foi principalmente por causa daquela chuva que deu em meados do mês de junho. Agora, no Triângulo Mineiro, a chuva fecha ligeiramente abaixo da média. Os índices de água presente no solo estão muito bons na região sul do Brasil. Agora, entre o norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro, o solo está bastante seco e, por enquanto, isso não muda. E, pelo jeito, vai até diminuir um pouco mais nesses próximos dias, porque, por enquanto, não há previsão de chuva, nem para os próximos dias e nem para as próximas semanas. Mas antes da gente falar da previsão mesmo, eu preciso, é claro, mencionar o nosso protagonista da safra de verão, o El Niño. E sim, temos um El Niño já vigente, de acordo com o NOAA, e olhando para o nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, claramente observamos essa água mais quente na linha do Equador, na região do Pacífico tropical. Temos uma anomalia de 1 grau na região mais central desse Pacífico e até 2,9 graus positivos nas áreas mais próximas à América do Sul. E aqui do lado direito temos uma espécie de aquário, onde a gente consegue observar as águas mais profundas e identificamos algumas parcelas de água mais quente que vão emergir nas próximas semanas, mantendo o aquecimento em superfície. De acordo ainda com o NOAA, a probabilidade gira em torno de 90% de manutenção desse El Niño ao longo do inverno, primavera e verão. É isso mesmo, a safra de verão terá sim a presença do El Niño. E ainda de acordo com o NOAA, a expectativa é de um El Niño, por enquanto, de fraca a moderada intensidade. A probabilidade para um El Niño mais forte ainda é menor. Bom, agora vamos ao que interessa, que é a chuva das próximas semanas. Por enquanto, a expectativa é de tempo firme, de acordo com o nosso mapa aqui do lado esquerdo, em grande parte do Brasil Central, e isso inclui o estado de Minas Gerais. Olhando para o lado direito, a gente tem a anomalia de chuva e que nos mostra que a chuva está, que as condições estão dentro da média histórica para esse período, ou seja, sem chuva no Triângulo Mineiro, o que acaba favorecendo os trabalhos em campo. No período de 7 a 13 de julho, nada muda praticamente na distribuição da chuva, que aliás é bem comum para a época do ano. Chuva no norte do Brasil, na costa do Nordeste e na região sul, que a chuva até volta a ganhar um pouco mais de força, mas o centro do Brasil segue com tempo firme. Isso inclui o Triângulo Mineiro e aqui, de acordo com o nosso mapa de anomalia, é normal para a época do ano. Aqui no período de 14 a 20 de julho, a mesma condição. Tempo firme no Brasil Central, chuva mais forte no sul, no extremo norte do país e também ao longo da faixa leste do Nordeste. E essa ausência praticamente de chuva no Triângulo também é comum para a época do ano, como mostra o nosso mapa de anomalia de chuva aqui do lado direito. No período do dia 21 a 27 de julho, a umidade aumenta um pouquinho aqui no Triângulo Mineiro. Continua a chover mais no sul do país, mas aí a nebulosidade aumenta um pouco, eventualmente pode acontecer alguma chuva ou outra, muito difícil, é mais nebulosidade do que chuva mesmo, e essa condição de tempo mais firme ainda favorece milho segunda safra, cana-de-açúcar e café que estão em fase de maturação e colheita, mas por outro lado acaba trazendo uma certa restrição hídrica para as lavouras em fase reprodutiva. Um pouquinho mais adiante, do dia 20
28, já na virada do mês, 28 de julho até o dia 3 de agosto, o mapa aqui do lado esquerdo ainda mostra uma certa umidade aqui para o Triângulo Mineiro, dificilmente chove. Se ocorrer é algo muito fraco, muito localizado e rápido. Essas condições ainda favorecem os trabalhos em campo. Talvez, eventualmente, alguma umidade pode trazer alguma dificuldade momentânea para algumas áreas em fase de maturação e colheita. De qualquer forma, essa condição de pouquíssima chance de chuva é normal para a época do ano em todo o estado de Minas Gerais. Agora, a previsão de chuva para os próximos meses. Para resumir o mês de julho, sem dúvida, mais chuva para o sul do país. Em Minas Gerais, eventualmente, alguma variação de nebulosidade, o que é natural para a época do ano, para o mês de julho. Em agosto, aí a gente já começa a observar o surgimento, vamos começar a sentir os efeitos do fenômeno El Niño. E de que forma? Olha o nosso mapa aqui na região mais central da nossa tela, o mapa de anomalia. Ele mostra que a chuva não alcança a média histórica nas áreas mais ao norte do Brasil, e ela passa da média histórica no sul do país, incluindo São Paulo e Mato Grosso do Sul também. Por enquanto, para Minas, é dentro da média histórica. Eventualmente pode acontecer uma chuva aqui, outra ali, mas é algo muito pontual. Em setembro, chuva acima da média para o sul, abaixo da média para as áreas mais ao norte. E já começa a chover de forma mais significativa, olha aqui o mapa da esquerda. No estado de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, já com volumes de 70, 80, até 100 milímetros em algumas localidades. E, novamente, a gente enxerga os efeitos do El Niño, só que tem mais um efeito do El Niño muito importante. Por mais que o modelo dê a chuva acima da média, muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, por causa também do El Niño, essa chuva virá na forma de pancadas localizadas e com curta duração. O sol aparece pela manhã, esquenta, chove à tarde. Chove num dia, não chove em outro. Chove em um canto de sua fazenda e não chove no outro canto. Ou seja, a famosa chuva de manga que vocês gostam de falar. Isso vai ser bem recorrente ao longo da primavera e do verão também, por mais que a chuva consiga ultrapassar a média histórica. Em outubro, a mesma situação, o mapa aqui do centro da tela, com chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte, acima da média para o sul e acima da média também em alguns pontos aqui, ó, do sul de Minas e do Triângulo. Mas eu reforço, na maioria das vezes é aquela chuva em forma de pancadas, rápidas e localizadas. Mais um mês aqui, novembro, com todo jeito de El Niño. Olha o mapa de anomalia no centro da tela, chuva abaixo da média, inclusive em Minas Gerais, mas olha aqui do lado esquerdo, ela só não alcança a média, mas não deixa de chover. Triângulo e sul de Minas, inclusive com mais de 100 milímetros previstos para o mês de novembro. Mas eu reforço, muitas vezes a chuva virá de forma mal distribuída, ou seja, ela pode acontecer em um canto da fazenda, em outro não, pode chover num dia, em outro não, e serão chuvas mais rápidas. E dezembro fechando o ano, aqui do lado direito também com padrão de El Niño, chuva acima da média para as áreas mais ao sul, abaixo da média para as áreas mais ao norte, mas quando a gente olha para o lado esquerdo, olha lá, tem uma boa condição de chuva sim, especialmente em relação ao volume para o estado de Minas Gerais, inclusive para o Triângulo Mineiro, volumes acima de 100, 150 milímetros, é uma boa chuva, mas atenção, porque muitas vezes é uma chuva na forma de pancadas localizadas e com curta duração, e em alguns momentos a chuva pode falhar sim ao longo do mês de dezembro. Agora vamos falar da temperatura e o inverno também por causa do El Niño, sem dúvida vai ser um inverno mais ameno. Teremos algumas ondas de frio, mas o risco de geada fica mais para o Rio Grande do Sul. Essas ondas de frio mal chegam perto do estado de Minas Gerais. Além disso, na segunda quinzena do mês de agosto já diminui o potencial para ondas de frio. Setembro e outubro até teremos alguns dias com uma queda mais acentuada na temperatura, mas diminui ainda mais o risco para a formação de geadas. Ou seja, para esse ano, a chance de geada tardia
é muito pequena. Agora sim, vamos à tendência de chuva e temperatura de maneira bem detalhada para a região de Itapira, através do nosso gráfico para os próximos 180 dias. Aqui as barrinhas azuis representando a chuva. A linha contínua azul representa a temperatura mínima, ou seja, a temperatura da madrugada. E a temperatura da tarde, a temperatura máxima, representada pela linha contínua amarela. A gente vê de forma muito clara a tendência de chuva. A gente começa com alguns episódios rápidos aqui entre agosto e setembro, mas é mais para o final de setembro, segunda quinzena, que essa chuva começa a ficar mais encorpada. E aí, final de setembro em diante, a gente já vê volumes em torno ou até acima de 20 milímetros. Em algum momento falha essa chuva, mas olha só o fim do ano, como a chuva fica mais frequente, mais volumosa. E um ótimo sinal de que isso vai acontecer é o comportamento da temperatura máxima, a temperatura da tarde. Vejam que antes dessa chuva começar a ganhar força, a temperatura sobe com muita facilidade. Aí, quando começam a ocorrer os episódios mais expressivos de chuva, esse calor já ameniza um pouco. Por quê? Porque o sol aparece, esquenta, mas nem tanto, porque a partir da tarde começa a formar nebulosidade e a chover. E isso já começa a acontecer de forma mais evidente a partir do final de setembro. E um pouquinho mais para o fim do ano, esse calor ameniza mais um pouco. É um sinal de que a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade e frequência na região de Itapira. Agora, para fechar a nossa história, começando pela chuva, a safra deve ter o seu início sob uma condição mais úmida, já que a expectativa, como mostram os modelos de previsão, é de um inverno não tão seco. A chuva pode chegar um pouquinho antes esse ano, de forma muito pontual, mas ela pode sim se adiantar esse ano. No entanto, é em setembro que se espera a consolidação da famosa e tão esperada chuva agrícola para a região de Itapira, especialmente finalzinho de setembro, como vimos no nosso gráfico. 2024 também promete bons volumes de chuva no começo do ano. Só que, mais uma vez, eu reforço, essa chuva virá, na maioria das vezes, de forma espaçada, localizada. E, além disso, também por causa do El Niño, pode terminar precocemente. Isso pode acontecer. Da mesma forma que ela chega um pouquinho mais cedo na primavera, ela pode terminar mais cedo no verão. Então, muita atenção com a previsão para o primeiro semestre do próximo ano. Agora, em relação à temperatura, o inverno deverá ser bem mais ameno no Brasil, as ondas de frio espaçadas, o alcance delas não será muito amplo e raramente vão chegar a Minas Gerais. Além disso, devido ao El Niño, é esperado um inverno mais curto, ou seja, com baixíssimo risco de geadas tardias. E o verão certamente vai ser mais quente, principalmente em relação ao ano passado, e eventualmente poderemos ter ondas de calor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!